Graça e paz. Que alegria estar aqui, para ministrar nessa escola de pregação. É uma alegria e também uma honra sem igual poder ministrar sobre a palavra do Senhor. Não existe missão mais honrada do que essa, porque a mensagem que temos em mãos é uma mensagem que define a vida e esta em eternidade de toda a sociedade humana. E hoje não estarei pregando, mas estarei falando sobre pregação. Como pregar, e começando pelo que é pregação e depois falando um pouquinho mais sobre como pregar. Normalmente, quando falamos sobre pregação, todo mundo pensa logo numa técnica. Qual é a melhor maneira de eu estruturar o meu sermão? Como é que eu devo dividi-lo? Qual é o passo a passo, então, para que ele seja o melhor sermão do mundo? Deixa eu te contar o segredo. Esta é a parte menos importante da pregação. Sem dúvida, a menos importante. E talvez você vai me dizer, pastor, então o que eu estou fazendo aqui? Talvez você só veio aqui para que eu te avise justamente isso. Não é sobre técnicas. Não é sobre a força humana. Mas é sobre o poder de Deus agindo em nós através do Espírito Santo. Então você precisa compreender que você vai se tornar uma pregadora excelente, não por esforço, força ou violência, mas pelo poder do Espírito Santo agindo em você. Então, a primeira coisa que nós precisamos clarear é justamente essa. Pregadores não são aqueles que têm as melhores técnicas. Porque talvez você tenha o sermão tecnicamente melhor organizado. Introdução, desenvolvimento, passo 1, passo 2, passo 3, conclusão, tema definido, a melhor pregação esteticamente falando, mas sem conteúdo vital, sem a virtude do Espírito Santo para gerar vida. Assim como essa aula, essa pode ser a melhor aula que você já ouviu tecnicamente falando, mas que não vai gerar nenhuma transformação na tua vida. Quando não criada, vivida em Deus o Senhor. Então, antes mesmo de falarmos sobre pregação, precisamos orar. Porque a oração é a base de toda ação. Orar, ação. Orar é te labutare. Né? Devemos orar e também agir. E nunca agir sem orar. Orar sem agir. É necessário que a gente compreenda isso muito claramente. Então, curve o teu rosto e ore. Antes mesmo de você dar continuidade nessa aula. Pause o vídeo agora. E ore, porque eu estarei fazendo isso. Ou então, à medida que eu for orando, você concorda comigo. Mas é necessário que nós estejamos imbuídos no espírito de oração. É necessário. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Cristo Jesus, nos achegamos a vós nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Ó Deus, clamando o direcionamento da Tua parte, Senhor, para que possamos compreender qual é a melhor maneira de pregar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, não é a tarefa mais simples do mundo, é a mais complexa. Porque não é uma tarefa somente técnica ou humana, mas é uma tarefa espiritual e sobrenatural. Por isso clamamos pelo teu revestimento com poder e autoridade sobre a vida de todo homem, de toda mulher que se dispõe a pregar o teu evangelho, Senhor. Clamamos, pedimos da tua parte. Venha revestir esse homem, venha revestir essa mulher com a autoridade, Senhor, do alto dos céus, para ministrar a tua palavra, Senhor. Que possamos compreender que é muito além da técnica. Muito além. É sobre o teu poder. É sobre a tua graça. É sobre a tua autoridade. Então, ó Deus, venha autorizar essa turma. Esse grupo, Senhor. Que se dispôs a compreender
qual é a melhor forma de pregar a tua palavra. Abençoe-os, Senhor. Gere vida, Senhor, neles, para que essa vida gerada neles possa ser manifesta em forma de pregação. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Então, você é convidado a fazer uma viagem comigo e essa jornada é incrível. Porque ele é de construção de conhecimento. E não é qualquer conhecimento. É sobre o conhecimento da palavra de Deus, o Senhor. E nessa jornada, a primeira coisa que você precisa compreender é que não importam os meios, mas importa a missão. E você vai compreender um pouquinho mais ao longo desta que eu chamaria de aula de número 0, ou seja, aula fundamental, aula básica. Os fundamentos que você irá aprender aqui precisam nortear a tua vida enquanto pregador e enquanto pregadora. Quais disciplinas o Senhor irá ministrar? Exegese e hermenêutica. São 2 métodos, são 2 técnicas. Mas em nome de Jesus Cristo, você não deve estar preso, estar agarrado a métodos, a técnicas. Não deve. Porque a melhor pregação não é aquela que está melhor tecnicamente estruturada. A técnica é importante, mas ela representa 1% da tua pregação. Então eu quero despertar você a essa realidade. Dizer assim, as ferramentas que eu vou passar a você não devem engessar você. Não devem tornar você uma pessoa triste. Porque eu tenho que decorar um monte de passo a passo, pastor. Não é sobre o passo a passo. Deixa eu tranquilizar você. Não é sobre um conjunto de técnicas. Não é sobre a nossa força, a nossa violência no estudo. Não é. É importante, sem dúvida, é importante a técnica. Mas o mais importante é a vida com Deus que o pregador precisa ter. Então a primeira consideração que nós precisamos fazer é que pregar é vida. Pregar não é uma profissão. Nenhum de nós deve pensar, não, pregar é a profissão do pastor. Pregar é a profissão do evangelista. Pregar é a profissão do ministro de louvor. Não. A pregação não é profissão. Ser advogado é uma profissão. Ser médico é uma profissão. Ser engenheiro é uma profissão. A pregação é um estilo de vida. E todos nós somos chamados a ter esse estilo de vida. Esse lifestyle, ele deve definir a nossa vida. O sentido da vida está justamente aqui na pregação. Talvez você diga, pastor, como assim? E esse questionamento, ele é necessário. Como assim, pastor? Então deixa eu começar dizendo que a nossa sociedade tem buscado o sentido da vida. Tem buscado compreender por que acorda. Por que trabalha? Por que sai correndo? Ai, estou atrasado. Para onde você está a ir? O que você está a ir fazer lá? Sentido da vida. E infelizmente vivemos numa sociedade com uma inversão total de valores. A nossa sociedade inverteu todos os valores. Supervalorizamos o ter. Então, somos aquilo que temos. Essa é a nossa sociedade. E somos definidos por aquilo que fazemos. E acabamos perdendo a essência da vida. E por isso pessoas vivem hoje em depressão sem razão de ser. A depressão é o mal do século. Obviamente, não quero menosprezar, minimizar o problema que a depressão é. Mas as pessoas estão majoritariamente em depressão porque não compreenderam o sentido da vida. Porque os nossos amores, os nossos temores, as nossas alegrias, as nossas paixões, as nossas angústias são todas determinadas pelo sentido da nossa vida.
E se você não sabe qual é o sentido da vida, então você não tem por que viver. Porque você não tem nem medo. Medo de quê? Se você não sabe o sentido da vida. Você não tem alegrias. Então a vida se torna inútil. Tudo que você quer é dar um fim nessa vida triste. E é triste mesmo você não saber o sentido da vida. Então deixa eu começar citando Agostinho, um dos pais da igreja. Um dos principais pregadores de todos os tempos. Viveu no século IV depois de Cristo, é um dos mais influentes pais da igreja. Agostinho vai dizer que o Senhor nos criou para Ele. E o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar nele. O que isso significa, pastor? Que nós fomos criados nele, por Ele e para Ele. E a menos que estejamos vivendo nele, nada fará sentido. Então, antes mesmo que você esteja preocupado sobre o que fazer para Deus, você precisa estar fazendo isso nele e por intermédio dele, por intermédio da sua virtude, do seu Espírito Santo. Essas são as primeiras 3 coisas que você deve compreender. Não se preocupe em fazer as coisas para Deus se você não está vivendo nele, na sua vontade e por meio do seu Espírito vivo. Não tenha preocupação nenhuma mesmo. Porque muitas vezes estamos preocupados em fazer. E a palavra do Senhor é dura para nós. Veja o que a palavra diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Veja o que diz. Veja, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome fizemos muitos milagres. Fazer. Fizemos muita coisa pelo Senhor. Veja o que o Senhor diz. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que viviam em iniquidade, vocês que viviam em pecado. Ou seja, não é sobre fazer para Deus, mas é sobre conhecê-lo, é sobre ter vida com Deus. Porque nós somos a pregação. A pregação precisa ser viva, sobre aquilo que transformou você, sobre aquilo que Deus gerou em você. Então não tem como nós querermos fazer ou desejarmos fazer coisas para Deus, se não tivermos vida com Deus, se não o conhecemos. Jesus está dizendo: apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, antes de desejar ser uma boa pregadora, você precisa estar preocupada em ser uma verdadeira cristã. Que tipo de relacionamento você tem com Deus, o Senhor? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a tua vida com Deus, o Senhor? Isso é determinante na tua jornada, é determinante na tua caminhada. Você jamais poderá ser uma pregadora excelente, exímia, se não tiver vida com Deus. Não é sobre fazer as coisas para Deus, mas é sobre fazer as coisas nele e por intermédio dele. Então, antes mesmo de qualquer técnica, antes de qualquer subterfúgio mecânico, humano, você precisa compreender que a tarefa de anunciar o Evangelho é uma tarefa, acima de tudo, sobrenatural. E não é uma tarefa que um grupo seleto deve desenvolver ou deve fazer. Não é uma profissão, como já disse. O anúncio da palavra é a essência da nossa vida. Veja o que Pedro vai dizer em sua carta. Veja o que está escrito na carta do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: olha, fomos gerados nessa nova vida em Cristo Jesus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A essência da vida humana é anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a essência da vida é justamente essa. As pessoas não têm sabido mais o que fazer de suas vidas, justamente porque perderam a dimensão do que realmente importa. Quem somos nós, arautos do Deus Altíssimo? E é uma honra sem igual poder anunciar o Evangelho de Deus. É uma honra sem igual, porque ao respondermos sim à vocação de anunciar o Evangelho, seja qual for a nossa profissão, então nós estamos nos dispondo a ser boca de Deus. Boca de Deus para levar esperança. Boca de Deus para levar salvação. Boca de Deus para levar conforto, para levar consolo, para levar exaltação, para levar exortação. Pastor, existe diferença entre exaltação e exortação? Sim. Quando não estamos em Deus, nós estamos no lamaçal, mortos no nosso pecado. Então, quando ouvimos a palavra, e por meio do ouvir nasce a fé, então somos exaltados e nos tornamos filhos de Deus. Então é necessário primeiro exaltação por meio da palavra. Somos exaltados como filhos, porque não éramos nada. Éramos lixo, escória, destinados ao inferno. Mas através do Evangelho de Cristo, ouvimos as boas novas. E as boas novas são de que Deus nos aceitou de novo. Que podemos ter vida nova em Cristo Jesus. Mas o Evangelho não é só sobre isso. Não é só sobre sermos exaltados. É também sobre sermos corrigidos. É também sobre sermos exortados. Então nos tornamos boca de Deus quando respondemos à tarefa da pregação do Evangelho. Então você precisa ter muito cuidado com o pulpitismo. Pastor, o que é o pulpitismo? O pulpitismo é um conjunto de técnicas que vão te ensinar a se posicionar no púlpito, que vão te ensinar a estruturar bem o teu sermão, a falar bonito, a entender contexto, a entender texto, a entender tudo sobre autores, a ler tudo sobre tudo, a falar tudo sobre tudo e às vezes perdemos a dimensão do que realmente importa. Perdemos a dimensão do que realmente importa. Então, antes mesmo de nós mergulharmos em técnicas, precisamos compreender, afinal, o que é pregação. Antes que você compreenda o que é exegese e hermenêutica, você tem que compreender o que é pregação. Porque senão a exegese e a hermenêutica, que são as ferramentas que eu vou passar para vocês, elas não vão servir de nada. Saiba disso. Se você não souber qual é a essência da pregação, a exegese e a hermenêutica serão ferramentas enfadonhas, cansativas, serão ferramentas que vão te desviar da verdadeira pregação. Pastor, então existe uma falsa pregação? Existe. Mas pastor, então o que é pregação? Primeiro eu quero dizer para você o que não é pregação. Pregação não é contar histórias bíblicas. Por incrível que pareça. A pregação pouco ou nada tem a ver com contar histórias bíblicas. Então, existem muitas questões na Bíblia que estão nela para conhecimento nosso, mas que não devem constituir o conteúdo da nossa pregação. Então, por exemplo, na construção do templo, dimensões do templo, cortinas do templo, tudo isso é muito bonito para que nós tenhamos informação bíblica, para que nós conheçamos como Deus age. Mas esse não é o teor da nossa pregação. Não deveria ser. E as pessoas perdem tempo, perdem a vida em fábulas. Perdem a vida em fábulas, contando histórias e mais histórias, e perdem a noção do que realmente importa. Estamos perdendo a noção.
Por quê? Porque preferimos nos basear em técnicas humanas, preferimos olhar para os textos bíblicos e nos centrarmos nas personagens. Nossas historinhas são muito bonitinhas, muito interessantinhas, então perdemos tempo com Moisés. Perdemos tempo com Ana, com Débora, com Miriam. Perdemos tempo com os personagens da Bíblia. Porque acreditamos que pregação é contar historinhas bíblicas. E as mulheres, infelizmente, quando começam a pregar, elas acham que só devem falar da vida de outras mulheres na Bíblia. Errado! Então só prega sobre Esther, só prega sobre Ruth, Ruth, Esther, então Débora e algumas outras mulheres. Então saem caçando na Bíblia onde que tem mais uma mulher para eu pregar, mais uma mulher para eu falar dela. Não. Você não foi chamada para falar sobre os homens ou as mulheres de Deus. Não é sobre eles. A pregação não é sobre Moisés. A pregação não é sobre Josué. A pregação é sobre o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Porque eles não eram os super-homens de Deus. Eles não são o foco. O foco na Sagrada Escritura não são os homens ou as mulheres. O foco é Deus, o Senhor. Em sua triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pregação é sobre eles. Veja o que Jesus define como pregação. Porque tudo e em todo o tempo precisamos nos basear naquilo que Cristo Jesus definiu. O que Cristo definiu é a essência da nossa vida. E se a pregação define quem nós somos, o que devemos fazer, então nós precisamos compreender muito bem o que ela é. Mas então, pastor, o senhor está dizendo que podemos abrir a Bíblia e não estar pregando? Sim, podemos. Podemos correr o risco de abrir a Bíblia e não estar pregando nada. Estar perdendo tempo com fábulas, contos, mitos, historinhas. E deixar de pregar aquilo que realmente importa. Veja o que Jesus fala no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28, no verso 18. Veja, diz assim: aproximando-se Jesus aos seus discípulos, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus começa a definir qual é o teor da tua pregação, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está a essência do pregador. Aqui está a essência do que você vai pregar, do que você vai anunciar, de como você deve fazê-lo. Primeiramente tem que ter a autoridade. E a autoridade vem com o poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus vem com a rendição humilde diante do Senhor. E a rendição humilde diante do Senhor vem com a morte. É necessário que você morra. O ser humano dentro de você precisa morrer. Senão nós vamos usar a pregação como um meio de exaltação própria. Pregação como um meio para aparecer, sabe? Como um meio de nos tornarmos mais vaidosos, de sermos reconhecidos como a melhor pregadora, o melhor pregador. Quando começamos a pregar sem a autoridade de Cristo, não estamos fazendo nada. Porque não é nosso papel convencer ninguém de nada. Nós somos arautos, o arauto anuncia, o arauto não convence. Então somos chamados para anunciar as virtudes daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar. Só que hoje nós não queremos somente ser os arautos, os anunciadores, também queremos ser os convencedores. Só que mais do que convencedores, queremos ser os convertedores.
Deixa eu te contar um segredo, meu irmão, minha irmã. Você não foi chamado a convencer ninguém. Você não foi chamado a converter ninguém. Não é a tua tarefa, não é a tua missão. E não tome para ti essa responsabilidade que é exclusiva do Espírito Santo de Deus, que é responsável por convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. É responsabilidade do Espírito Santo a conversão do ser humano. Então o Espírito Santo vem, convence o ser humano do seu pecado, convence-o da justiça de Deus, e convence-o do juízo que existe. É o Espírito Santo que faz. Você anuncia somente. Quem vai gerar isso no coração humano é o Espírito Santo. E o outro lado, quem vai fazer também é a pessoa que te ouve. É a pessoa que te ouve. Mas então, pastor, por que pregar se é o Espírito Santo que vai fazer tudo? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E você é aquele que vai gerar a fé na pessoa por meio da pregação da palavra de Deus, o Senhor. Mas quem vai gerar, quem vai fazer a obra é o próprio Espírito Santo. Então é necessário que você compreenda que você é somente arauto. Você não precisa convencer ninguém. O maior problema hoje é que queremos convencer as pessoas. Queremos converter as pessoas. Não faça isso. Não perca o teu tempo fazendo isso. Não vai dar em nada. Nada pode ser gerado com isso. Nada. Meu irmão, minha irmã. Não queira ser o convencedor ou o convertedor. Como pregador e como pregadora, você é somente boca de Deus, arauto. Deixa que Ele faça o resto. Mas de antemão é necessário que você compreenda então que você precisa ser anunciador daquilo que te mandaram, o que Jesus tem ensinado. É isso que você tem que ser, tem que pregar. Não ensine nada além do que Jesus tem ensinado. E Jesus tem ensinado só no Novo Testamento? Não. Jesus tem ensinado desde a fundação do mundo. Porque nele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando falo sobre o que Jesus tem ensinado, não estou somente falando do Novo Testamento, não. Antigo e Novo Testamento estão recheados da boa nova, do ensino de Deus, o Senhor, para as nossas vidas. No Antigo Testamento nós vemos mais uma preparação dessa boa nova. Precisamos pregar sobre isso. Não tem como abdicarmos do Antigo Testamento e ficarmos só com o Novo. Perdemos o sentido, perdemos a integridade, perdemos a completude da palavra de Deus, o Senhor. O que eu pretendo que você compreenda é que você não é contador de histórias. Você é pregadora ou pregador. Você não é conselheiro matrimonial, você é pregador. Não perca tempo aconselhando as pessoas, evangelize. Porque a pregação é o único meio de gerar transformação e mudança real. Conselho não muda ninguém, conselho não transforma ninguém. Não queira entrar na moda, nos modismos que estão aí agora. O que é moda hoje, pastor? É moda você tentar convencer a pessoa que ela é importantinha, que ela vai ter uma boa vidinha. Se ela aceitar o que você está a propor para ela, não, o evangelho não é para isso. Esse convencimento é o Espírito Santo que gera, que te faz compreender que você é filha, que você é filho de Deus. E ponto. Não queira ser aquela pessoa que vai tentar levar as pessoas no caminho, não. Isso não é trabalho teu, é do Espírito Santo. Então, antes mesmo de você compreender qualquer técnica, você precisa saber que você é a tua própria pregação. Porque é sobre aquilo que você tem vivido em Deus, o Senhor. É sobre isso. É sobre o teu estilo de vida, é sobre o teu lifestyle. A pregação ela precisa ser viva. Não é um conjunto de regrinhas. Não é um código ético. Temos confundido a pregação com código ético, com o anúncio de uma certa moralidade. Ou então a pregação com uma preocupação social. Não é sobre isso.
A pregação é sobre anunciar aquilo que Jesus ensinou. E Jesus ensinou de duas formas: por meio daquilo que falou e por meio daquilo que viveu. E aquilo que ele viveu veio antes daquilo que ele falou. Por isso é que ele começa a pregar aos 30 anos, tem uma vivência, tem um background, tem relacionamento com Deus, tem morte, tem vida com Deus antes de qualquer coisa. Então, primeiro Cristo, ele é em Deus o Senhor. Depois é que ele começa a falar sobre Deus o Senhor. Então, nessa nossa primeira aula, você precisa compreender isso. Não é sobre técnica, não é sobre método, é sobre vida com Deus. Você jamais será uma boa pregadora se não for uma verdadeira cristã. Alguém que morreu realmente, que está crucificada com Cristo, que já não vive mais, mas Cristo é que vive nela. E o Cristo que vive nela é que está anunciando o Pai. Então não é sobre você. Não é. É sobre o Cristo que vive em você. É sobre o Cristo que está em ti. Compreenda isso. Compreenda isso e viverás. Compreenda isso e serás uma boa pregadora. Assim foi a primeira aula. Espero em Cristo Jesus que você aproveite verdadeiramente desses conteúdos para desmistificar o que tem dito aí em vários cursos de pregação que você vai encontrando ao longo do caminho. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Os métodos, as técnicas. Tenho que decorar muito, tenho que ter um livro, tenho que ter aquele livro. Não, não é sobre isso, não. É sobre vida com Deus. É sobre a vida de Deus sendo gerada em você. A técnica, o método é 1% do que você precisa. E 99% do que você realmente precisa está no teu secreto. Está na tua vida com Deus o Senhor. Então, antes das técnicas, nós iremos falar um pouquinho mais sobre algumas disciplinas espirituais que você precisa desenvolver antes de começar a pregar. E isso estará logo a seguir na nossa aula de número 2. Então, pastor, qual é o exercício prático na aula de hoje? O que eu preciso fazer de prático? Na aula de hoje, você precisa de prático voltar-se ao secreto. E lá no secreto, você precisa verdadeiramente se rever. Você precisa rever a tua vida com Deus. Como é que está isso? Como é que está o teu relacionamento com o Pai? Como é que está a tua intimidade com o Pai? Porque é sobre o que Ele gera em você que você anuncia, que você vive. Então, como é que está isso? Essa é a tua tarefa. Vá para o secreto. E como o apóstolo Paulo nos aconselha, examine o homem a si mesmo. Examine o ser humano a si mesmo. Examine o teu coração. Examine as tuas intenções. Por que você quer ser pregadora? Se examine. Você quer ser pregadora para anunciar as virtudes daquele que te chamou? Ou você quer ser pregadora porque você tem um anseio por reconhecimento, tem um anseio por ser visada dentro da igreja? Qual é a tua motivação? Se examine como está o teu relacionamento, compreenda isso, perceba isso. E depois que você responder a esses questionamentos, então voltaremos aqui para a nossa aula de número 2. Deus o Senhor em Cristo continue a te abençoar rica e poderosamente. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima aula.